Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Oi, gente. Eu sou a Gabi. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que vocês amam, só que não. Odeiam. Não, todo mundo odeia e morre de medo. Eu não conheço uma pessoa que fala assim, eu domino esse tema, manda no colo da mãe. Não, quando a hora que me falaram desse tema, eu falei, Jesus, vou aqui agregar apenas no sorriso. Que é hiponatremia. Você sempre dominou esse tema? Mas não, nunca dominei. Acho que até hoje eu não domino, inclusive. Pra falar a verdade. Mas eu acho que é um tema, isso é interessante, que eu acho que ele tem muito mito ao redor da hiponatremia. Todo mundo tem um monte de... Você não sistematiza a avaliação da hiponatremia, eu acho que é isso que a gente vai... Esse é o erro número 1. Principal cilada, não sistematizar. Agora, a segunda principal cilada, sabe o que é? A galera vai lembrando CIAD, síndrome perdedora de sal. É pior que isso, mas porque então... aí ninguém lembra disso. Aí ninguém faz nada, só repõe o sódio. Ou seja, sabe quando você vê hiponatremia, sabe aquele meme da Nazaré que tem um tanto de fórmula atrás assim, ó? Eu acho que é isso que vai na maioria da cabeça das pessoas. Então, hoje, criatura de Deus, nós vamos desmistificar a hiponatremia. Essa é a nossa função e vamos fazer isso em 20 minutos. Top. Inclusive, fica aí a primeira lição. Hiponatremia não é só repor sódio. Pela mãe do guarda, então, vamos começar. Começando do começo. Definição e classificação. Definição. Só de baixo dos anos. É só de baixo, né? O que é só de baixo pra você, doutor Fabrício? Quando você lê no... isso acontece com alguma frequência. Os nossos sódios, você pode pensar, e faz uma retrospectiva dos sódios que você viu hoje, Carol, no hospital. Todos estavam... muitos estavam abaixo de 135, que é o conceito de hiponatremia. Hiponatremia é o sódio abaixo de 135 max por litro, que é a unidade de medida que a gente usa habitualmente, né? Então, assim, a hiponatremia vai dar sintoma, assim, a hiponatremia vai poder ser sintomática abaixo de 125 habitualmente, tá? Então, assim, a hiponatremia entre 125 a 135, 126 e 135, ela habitualmente ela é assintomática, tá? Então, assim... Mas é bom o ouvinte ter em mente que, primeira coisa, o que é considerado hiponatremia? Sódio abaixo de 135. Isso pra todo mundo, Valor de referência do sódio, gente, para lembrar aí, 135 a 145. Então, abaixo de 135, hiponatremia. Essa hiponatremia, para fins de classificação, ela é classificada em leve, moderada e grave. Leve, de 135 a 130. Assim... na maioria dos lugares coloca isso. Ela exatamente 130 a 125 e aí vai, entendeu? Por aí vai. E aí 130, entre 130 e 125, uma hiponatremia moderada, abaixo de 125, uma hiponatremia grave. É isso. Isso aí é só para fins de classificação e vocês vão ver essa classificação com bastante frequência na prática. Mas e a tradução disso, né, assim, tá, e agora, o que eu vou fazer com isso? É o que o Fafá acabou de falar. As hiponatremias, para serem sintomáticas, geralmente são essas hiponatremias mais graves. Agora, além disso, é a velocidade com que ela se instaura, né? Que também é definidor de sintomas, assim. Esse é um ponto muito importante, assim. Muitos pacientes, vocês vão ver na prática de vocês que são hiponatrêmicos crônicos. Então, assim, o sódio que vai caindo aos pouquinhos, ele habitualmente vai dar sintomas graves quando o sódio estiver muito baixo. Mas se existe uma hiponatremia que o sódio sai de 135 para 125, por exemplo, agudamente, ele vai dar os sintomas graves, muitas vezes com um sódio um pouquinho mais alto, né? Então, a velocidade de instalação da hiponatremia é importante, como a Carol disse, mas não se esqueçam que existe, sim, hiponatremias com sódio um pouquinho mais alto, sintomáticas. Sim. Tá bom? Tá, então, mas mesmo assim, o mais comum a gente vê com sódio abaixo de 125. Raramente a gente vai ver isso com sódio maior. Beleza. Doutor Fabrício, chegou um paciente com sódio de 119. O que eu devo fazer? E aí tem 3 perguntinhas, que é o nosso objetivo aqui, é sistematizar a avaliação desse paciente. A primeira pergunta é uma hiponatremia
verdadeira, né? O sódio realmente está baixo, e aí eu tenho que corrigir isso com algumas fórmulas, porque às vezes a glicose vai estar muito alta, não é isso? Eu tenho principalmente pela glicemia, né? Então, assim, corrija o sódio pela glicemia, né? Então, nas calculadoras, eu acho que tem ferramentas prontas aí. Lembrando que aqui ninguém tá formando vocês para a prova de residência, né? Tá provando, é pro dia a dia, então assim... E para aprender a pensar, gente, isso é muito importante na prática. Eu acho que é por isso que hiponatremia fica tão difícil. A gente vai vendo o fluxograma, estuda na faculdade, só que é pouco aplicado. Aí quando você vai na residência e pega um paciente, você não sabe como fazer o passo a passo. Não sabe por onde começar, né? E é isso que a gente tá fazendo aqui, pegando na mão de vocês. Então, primeiro, por onde começar? É uma hiponatremia verdadeira? Sim ou não. Aí vai corrigir com as fórmulas que a gente tem pode ser uma pseudo-hiponatremia. Isso. Então, assim, e a hiponatremia, a osmolaridade é aumentada, não é aumentada? Então, assim, você precisa, primeira coisa, definir se o sódio está realmente reduzido, tá bom? É agudo ou crônico? Eu acho que é a grande questão também, pra gente entender até a velocidade que vai repor isso. Então, esse paciente ele tem história de ter tido hiponatremia. Em idosos, né? A gente vai ter essa hiponatremia crônica com uma maior frequência. E entender isso é importante também. E aí, por último, sintomática ou não e qual a gravidade desses sintomas. O que é considerado grave de sintoma? Grave é assim... Coma e crise convulsiva, principalmente. E alteração do nível de consciência grave, sonolência importante. Como você disse, assim, você pode usar a escala como de Glasgow? Pode. Pode usar na emergência, não tem problema usar, mas alteração do nível de consciência e crise convulsiva, principalmente. Por que é importante isso? Porque você pode ter um paciente só confuso. Você pode ter um paciente só com... alteração leve do nível de consciência. Você pode ter aquele idoso, por exemplo, que está mais hiporresponsivo. Você pode ter aquele idoso que está com vômito, que pode estar... hiponatremia pode dar vômito, uma letargia. Então, esses sintomas são sintomas considerados não graves da hiponatremia. Agora, teve crise convulsiva, e aí rebaixamento profundo de nível de consciência, é muito importante você identificar isso, porque a velocidade de reposição do sódio, nesses casos, ela vai ser diferente, né? Então, assim, o que vai direcionar muitas vezes com a velocidade com a qual você vai repor o sódio é também a gravidade do paciente, tá? Então, é muito importante definir isso, né? Então, na prática... aquele paciente que chegou tendo crise convulsiva no pronto-socorro e está com uma hiponatremia, na gasometria mesmo, você coleta uma gasometria do paciente, você consegue ter um resultado em 10 minutos num sódio. E aí, você vê o sódio desse paciente, ele está baixo, esse você vai ter que repor rápido. Esse muitas vezes você não dá tempo de pensar, não. É nesse caso que você vai ter que agir rápido e repor o sódio de maneira mais em bolos mesmo, sem fazer tanta... Nós vamos falar da correção, nós vamos falar do tratamento. Então, as 3 primeiras perguntas, só para a gente retomar: o sódio está realmente baixo, fazer essa correção pelas fórmulas que a gente tem disponíveis, principalmente levando em consideração a glicemia. Essa hiponatremia, ela é aguda ou crônica, e o paciente está assintomático, principalmente atenção aí aos sintomas de gravidade que o Fabrício falou. E aí, gente, a gente tem um passo a passo que nós montamos aqui para vocês. Primeiro passo: basicamente excluir pseudonatremia, né? Assim, então... Como excluir? Aí a gente tem que ver se é uma hiponatremia verdadeira mesmo, que é aquele primeiro pergunta que a gente falou. Coloca na fórmula e vê. Principalmente por hiperglicemia. Tem que corrigir o sódio pela glicose, tá? Então, assim, você tem a fórmula de correção, a gente pode colocar aqui até que nas referências a fórmula de correção do sódio, mas todas as calculadoras hoje em dia dão essa fórmula de correção, porque aí você classifica corrigida pela glicose. E aí, o segundo passo é classificar por osmolaridade o estado volêmico do paciente, que eu acho que é uma pergunta que a gente sempre faz. Acaba que muitas vezes a gente vai até para essa pergunta: qual que é a volemia do paciente? O paciente volêmico, euvolêmico, hipervolêmico? E aí os estudos são bem legais em relação a isso, porque a gente fala que bate o olho e vê mais ou menos como é que tá a volemia do paciente, consegue estimar. Só que isso é um pouco subjetivo, assim. Quando estão nos extremos, muito hipervolêmico e muito hipovolêmico, realmente a gente consegue estimar e não tem tanta chance para erro. Agora, a maior parte dos pacientes vai estar nesse meiuco aí. E aí,
nosso olho não foi tão bom. Tiveram 2 estudos que colocaram médicos experientes. Teve um que colocou nefrologista experiente para ver volemia, classificar a volemia. E quando ia avaliar as molaridades para definir, estava errado. Houve um acerto em torno de 45%. E depois comparou médico experiente e médico inexperiente com ferramenta propedêutica. E o médico inexperiente com uma ferramenta propedêutica, que era as molaridades, foi melhor para a identificação da volemia do paciente do que só bater o olho. O que a gente quer com isso? Treinar o olhar, obviamente, a gente tem que ser capaz de fazer isso, mas saibam que a osmolaridade vai ser importante para você conseguir certificar que a volemia, você está lidando com a volemia que você teve a impressão mesmo. Saber quais ferramentas você pode usar e quando usar, né? Então, a gente está falando de osmolaridade sérica e urinária, né? Alguns lugares, a osmolaridade sérica você consegue pedir, mas você também consegue calcular. Aí você precisa do cloro, do sódio e da glicose. E assim, isso. E a osmolaridade urinária, você pode pedir. Tem uma mandracaria, que eu aprendi nos guetos da medicina. Que você pega os 2 últimos números da densidade urinária, tá lá no EAS, tem a densidade urinária. Então, geralmente fica em torno de 1010, 1015. Aí vamos colocar 1010. Você multiplica esse 10 por 35, esses 2 últimos números. Então, se fosse 20, seria 20 vezes 35. 10 vezes 35. E aí você vai chegar na osmolaridade urinária. Por que eu tô falando isso? Porque a osmolaridade urinária não é um exame tão disponível assim em alguns serviços, tá? E aí, esse resultado é o resultado da osmolaridade urinária. Vocês vão jogar isso aí na internet, vocês vão ver que isso realmente tem essa conta aí, eu não estou inventando, e que ela dá certo na maioria dos casos, mas isso é acochambrado. Se você tem lá a osmolaridade sérica e urinária, peça os 2. Isso. E quando não tem o recurso, use o que dê. Aí você vai usar as ferramentas que você tem. Então, quais são as etiologias das hiponatremias hipovolêmicas, as principais? E aí vem uma coisa que é muito importante, que eu acho que talvez seja a ferramenta diagnóstica mais relevante nos casos de hiponatremia, né? Que é a anamnese, né? Conversar com o paciente e ver com a família por quê. Hipovolemia é diarreia, tem vômito, tem algo... Restrição a líquidos, por exemplo. Isso acontece muito em idoso, né? Idoso não toma água, não desidrata muito fácil. Às vezes um episódio de vômito vai desidratar o idoso, né? Diurético, vai terapia. Vai tomar uma água, já que a gente então, assim... É o primeiro copo dela no dia, gente. É verdade. Antes tomou outra coisa, né? É verdade. Então, assim... Tomei uma coca. O importante é que tem sódio, inclusive. Então... Trata hiponatremia. Falando Tudo relacionado. Então, a gente... alguns diuréticos, por exemplo, e principalmente os tiazídicos, né? Clortalidona, hidroclorotiazida, aliás, uma das causas mais comuns de hiponatremia. Vão dar um padrão de hiponatremia hipovolêmica, né? Então... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Parece tão básico, Fabrício falando, e a gente aqui, nossa, realmente, isso é tão óbvio. Já cansamos de ver pacientes com hiponatremia interno, motivo da internação, hiponatremia. Aí na prescrição tá lá o tiazídico. A gente tem uma dificuldade enorme de entender a etiologia das coisas, assim. A gente trata a síndrome, hiponatremia é uma síndrome, né? Então, assim, é uma síndrome, é uma alteração laboratorial com um conjunto de sinais e sintomas. Mas o que está causando ela? Por isso é importante sistematizar e classificar. Então, hipovolêmica, eu vou tirar da anamnese, muitas vezes, o que está acontecendo. A hiponatremia euvolêmica, tá? A causa mais comum é a síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético, né? Então, algumas doenças, por exemplo, o paciente com neoplasia, ele pode fazer uma síndrome paraneoplásica que pode se manifestar como SIAD. O paciente que usa algumas drogas que vão ter algum padrão de SIAD, por exemplo, antidepressivos, inibidores de recaptação de serotonina, alguns anticonvulsivantes. A duloxetina dos antidepressivos é um que tem muita associação com a hiponatremia e faz um padrão de SIAD. Carbamazepina.
os anticonvulsivantes, a pregabalina às vezes. Então, assim, algumas medicações têm associação com isso. Então, é muito importante que você pesquise isso ativamente conversando com o paciente, porque muitas vezes você vai conseguir fazer a classificação da hiponatremia pela história clínica. O uso das ferramentas como a osmolaridade, por exemplo, como a Carol falou, é importantíssimo, mas tem que lembrar que muitas vezes o paciente vai te trazer uma história que é compatível. E é mais comum nos idosos, gente, porque a gente tem a sobreposição de muitas medicações, né? Uma polifarmácia aí mesmo, e acaba que eu aumento... Fragilidade também. Fragilidade, etc. Eu acabo aumentando o risco mesmo. Algumas outras doenças, né? Assim, lembrar que hipotireoidismo é uma causa de hiponatremia. Insuficiência adrenal também é uma causa de hiponatremia. Insuficiência adrenal um pouco mais raro. Hipotireoidismo mais comum. Mas, sem dúvida, SIAD é o que a gente vê mais na prática, tá? Então, é importante vocês entenderem e causa hiponatremia euvolêmica. Por último, hiponatremia hipervolêmica. Então, assim, isso nada mais é do que a hiponatremia dilucional. O volume circulante está muito maior, né? Então, assim, a gente vai ver muito presente na insuficiência cardíaca, tá? Na cirrose, em síndrome nefrótica, por exemplo, que o paciente está em anasarca, tem uma hipervolemia claramente no exame físico. Então, o paciente que traz essa história, ele pode ter... o paciente que tem história de cirrose, o paciente que tem uma história de algum... A gente está com um caso, inclusive, recente, né? Com a síndrome nefrótica, o sódio pode sim estar baixo, tá bom? Então, classificar, falamos do primeiro passo, que é avaliar se realmente existe hiponatremia. Segundo passo, classificar quanto à volemia do paciente, essa hiponatremia. E terceiro passo, através de fazer alguns exames que são fundamentais antes da gente começar o tratamento. A gente fala muito de diagnóstico sindrômico e etiológico, né? Aqui o Fabrício falou sobre o diagnóstico sindrômico da hiponatremia, e aí a gente quer saber a causa para a gente atuar diretamente na causa. Lembrar das medicações, lembrar do contexto do paciente. Muitas vezes a causa ela vai estar na história clínica do paciente, mas a propedêutica também é importante. E aqui, gente, vale a pena uma atenção especial para coleta da propedêutica no momento certo, porque se eu começo o salgadão, se eu começo uma correção com NaCl 3%, eu vou perder o momento diagnóstico, porque eu vou alterar uma série de exames que seriam fundamentais para essa definição. Então, osmolaridade sérica, urinária, via de regra, elas devem ser coletadas, o próprio sódio urinário, né? Antes da gente fazer a correção, caso seja possível, né? Com certeza, exame de sangue, mesmo paciente grave, é possível da gente fazer. Só o exame de urina que às vezes não vai ter como. Aí, entrando das etiologias possíveis, função tireoidiana é importante. Às vezes, vai ser importante até dosar um cortisol. Aí, nós vamos ampliar a propedêutica aqui para todas as etiologias possíveis. Mas eu destacaria aqui a osmolaridade sérica, urinária, sódio urinário. O que precisa ser coletado na urgência, né? Assim, antes e que pode mudar de acordo com o nosso tratamento. Porque, assim, a TSH, cortisol, função hepática, função renal, isso vai depender da sua anamnese. Exatamente. Vai depender de pra onde você vai. Agora, o sódio sérico, sódio urinário, osmolaridade sérica urinária, se você tem acesso a essas ferramentas, a própria glicemia, isso você tem que fazer antes de você repor, tá bom? Você precisa pedir, precisa definir sua conduta, né? Eu brinquei no início aqui, assim, da discussão, que a gente não repor, porque, assim, a pessoa fica tão ansiosa. Muitas vezes, gente, assim, hiponatremia com sintoma grave não é comum, é raro. Então, assim, tirando nesse caso, que você tem que agir rápido, a maioria das vezes você consegue fazer a propedêutica antes de começar a repor o sódio, mas a pessoa fica tão ansiosa de começar a repor o sódio logo, que ela esquece de fazer a propedêutica. E aí vamos para o tratamento. Até aqui percorremos a parte que eu acho que é mais nebulosa, assim. O tratamento a galera dá uma panicada também, porque tem os MEC, nossa, velocidade de correção, porque senão dá... O que é o risco de quando a gente repõe o sódio rápido demais? Mielinólise pontina, né? Todo acadêmico adora responder isso. E cai em prova. Realmente é um risco, a gente tem que ter atenção a isso.
Porém, quando você coloca, as calculadoras também nos ajudam nisso, como é que você vai, a velocidade de correção, você consegue respeitar o número de MECs ali em cada hora. Então, nas 6 primeiras horas, aí vamos dividir, né? Igual a gente fez, sistematizar a avaliação. Aqui a gente está falando do paciente com sintoma grave ou não. Isso é a parte mais importante. Então, classificou que o seu paciente tem. Ele não tem confusão mental grave, né? Assim, não tem cefaleia de forte intensidade, não tem rebaixamento do nível de consciência ou crise convulsiva, esse paciente você pode repor mais lentamente. Agora, se ele tem hiponatremia com sintomas graves, esse você tem que repor rápido. E repor rápido significa você fazer 100 ml de NaCl a 3%, tá? E em 10 minutos, podendo repetir até 3 vezes. Então, 100 ml de NaCl a 3%, repetindo a cada 3 vezes, até 3 vezes a cada 10 minutos. Mas eu vou corrigir rápido, tem risco de ter mielinose pontina. Até tem, gente, mas o risco de uma lesão cerebral por uma crise convulsiva, por exemplo, é muito maior. Lembrando que existe status não convulsivo, né? Então, o rebaixamento do nível de consciência daquele paciente pode ser uma crise. Então, é muito importante corrigir o sódio rápido, tá? Então, com essa estratégia, a gente vai conseguir aumentar 4 a 6 MECs, o que é muito, nas primeiras 6 horas. Mas isso aí, lembrando aqui, gente, que nós estamos falando de teto. A gente não está falando do alvo, né? Assim, vai ficar entre 4 a 6. O teto é 6. A gente não deve passar de 6 nessas primeiras 6 horas do MEC. E aí a correção total não deve ultrapassar 10 MEC nas primeiras 24 horas e 18 MEC nas 48 horas. Uhum. Então, se eu repus ali 9 MEC nas primeiras 24 horas, no segundo dia, eu vou repor em torno de 9 MEC total também. Então, seu cálculo todo vai passar nisso daqui que a gente está falando. Então, de 4 a 6 MEC nas primeiras 6 horas, total de 10 MEC nas primeiras 24 horas e 18 MEC nas 48 horas. As fórmulas erram. E aqui a literatura não tem um consenso. Use assim que você vai acertar 100% das vezes. O que você tem que fazer? Vai de acordo com a gravidade do doente. Esse paciente que tem sinais e sintomas de gravidade, ele vai ser manejado no ambiente de terapia intensiva. E lá nesse ambiente de terapia intensiva, nós vamos ter como recurso a repetir esse exame com uma frequência maior. Comecei a correção, tive que repetir lá 2 vezes o NaCl 3%. Em 10 minutos, doso só de novo. Quantos MEC subiu? Não, subiu 2 MEC só. Repito mais uma vez. Então, aqui não vai ter uma receita de bolo. A gente tem esses números aqui da literatura. Mas como fazer isso vai depender muito da resposta do seu paciente. Individualize e colete exames seriados para você entender qual que é a velocidade de subida aí do seu paciente. E vai ajustando a velocidade de infusão de acordo com o tanto de MEC que subiu em tanto tempo. Não é isso? Eu acho que você falou uma coisa que é muito importante, Carol, monitorização, tá? Monitorização é fundamental. Hiponatremia, principalmente as hiponatremias com sintomas graves, é aquela que você vai ter o seu paciente na sua frente o tempo inteiro. Sim. Assim. Ele não é para você, vou internar esse paciente na enfermaria e amanhã passa e coleta um sódio. Não dá, né, gente? Assim, definitivamente não dá. Existe um controle fino, né, dessa reposição que precisa ser feito na prática e você não pode de jeito nenhum errar. Tá? Nas hipovolêmicas, sem sinal de gravidade, você pode corrigir até com NaCl 0,9%, pensando que você está corrigindo a volemia, por exemplo. É uma desidratação que está causando. Hidrate o paciente com cloreto de sódio 0,9% mesmo já é o suficiente. Mas monitorize o sódio, né? Que é fundamental. E os sinais de gravidade, esteja atento. Sim. Então, eu acho que as mensagens finais aqui. Sistematiza, criatura. Hiponatremia, você domina com essa sistematização do raciocínio. Então, essas 3 perguntas iniciais que a gente falou para vocês, depois o passo a passo, primeiro, segundo e terceiro passo, e na hora do manejo tenha em mente quantos MEC em cada momento que você vai dar. Então, até de 4 a 6 MEC nas primeiras 6 horas, até 10 MEC nas primeiras 24 horas, até 18 MEC nas primeiras 48 horas. Procure a causa e trata a causa base. E lembra dos exames fundamentais antes de você começar o salgadão. Acho que são as mensagens que a gente quis. A gente entregou em 20 minutos, não, né? Entregou em
em 26, eu acho que tá justo. A gente geralmente coloca 30, a gente vai colocar essa propaganda falsa do título. Recados finais? Curta, compartilhe. Comente. Esse era um tema que vocês já tinham pedido aqui, que era hiponatremia. Nós demoramos, mas fizemos. Então a gente escuta vocês. Comentem aí, e peçam. Vai. E é bem prático mesmo, viu, gente? Assim, é bem prático. Nós vamos deixar uma referência que tem um pouco do que a gente comentou aqui, para vocês verem que a gente não tá inventando nada, criatura. E para vocês estudarem mesmo, né? É sempre bom ter esses artigos em mãos aí para revisar o assunto, que é um assunto difícil. E uma vez que você consegue fazer esse raciocínio, você nunca mais esquece. É isso. Perfeito. Frase final. Frase final. Essa é muito boa, cara. Se você olhar bem de perto, a maioria dos sucessos que acontecem da noite para o dia levaram anos. Olha, a gente gosta dessa frase e ela é tudo que a gente acredita. Sucesso demora. E vai na vida igual você vai na reposição, devagarinho. Meu Deus. É com essa que a gente... Essa relação eu não pensei. Beijo. Tchau.